Esse vídeo para todos nós que somos aqui de São Paulo, principalmente, é uma homenagem ao nosso amigo Francisco Martins, que era um dos diretores, um dos grandes cabeças da casa do Irmão Cravo, da Sociedade Espiritualista do Irmão Cravo, que anualmente promove junto com a Posat Filmes aquele Fórum de Ciência e Espiritualidade. A Casa do Irmão Cravo foi muito especial dentro da nossa missão. Foi a primeira casa onde eu dei uma palestra sobre o data limite segundo Chico Xavier, primeira de dezenas e dezenas de outras. O Francisco deixou o mundo físico na segunda-feira, dia 16 de janeiro. E obviamente a sua partida é um impacto para todos os amigos aqui. Por isso hoje eu peço licença para vocês, porque nós vamos refletir sobre esse tema, morte. E nós vamos falar sobre estar ou ver ou perceber para muito além das cortinas da morte. Nós lidamos com a morte todos os dias e, em especial nessa ocasião, eu acredito que seja interessante tratar do tema, mas nós lidamos com a morte todo dia. E apesar de lidarmos com a morte todos os dias, nós não estamos preparados com a morte. E mesmo nós que somos espiritualistas, achamos que estamos mais preparados porque achamos que temos uma compreensão mais ampla e mais profunda da morte. Quando, na verdade, ainda assim, a despeito de lidarmos com espíritos todos os dias, sofremos o impacto da morte. Lidamos com espíritos todos os dias, mas nos esquecemos de que esses espíritos eram pessoas encarnadas antes. E que em algum momento atravessaram essa cortina e foram para o outro lado dessa cortina da vida. O fato é que, por mais conhecimento que nós tenhamos, é hipocrisia ou, no mínimo, imaturidade não reconhecer o impacto que a morte causa. Não reconhecer a dor que ela provoca. É hipocrisia. Ficar fingindo ser o durão. Não, isso aí, poxa, é só uma massagem. A vida continua, fica bancando durão. Cara, não tô nem aí pra você. Porque dói. Porque dói. E isso é até desconfortável diante daquilo que nós entendemos. É desconfortável porque coloca em xeque aquilo que nós acreditamos. Coloca em xeque as nossas percepções da realidade. Mas por que dói, né? Por que nós ainda sofremos esse impacto? Eu peço licença hoje para você, porque vou ler. Você me acompanhou falando sobre Jesus quântico. Você vai entender que, para mim, ele é o modelo a ser seguido, né? Para você que não viu, vai lá dar uma olhadinha, você vai entender um pouco qual a minha percepção hoje sobre Jesus e vai entender por que hoje eu escolhi ler com você um trecho do Evangelho de João, capítulo 11. Trecho do Evangelho de João, capítulo 11. Eu amo os textos de João, eu adoro os textos de João, porque João era um molecão quando ele conheceu Jesus, né? Os historiadores e os teólogos, assim, sugerem que João era moleque, adolescente, e no entanto foi um apóstolo de Jesus. No entanto foi o apóstolo que mais se aproximou de Jesus, né? Jesus tinha lá 72 caras que ele mandou, de 2 em 2, né, para evangelizar. Desses 72 ele tirou 12, desses 12, somente 3
viram a transfiguração dele, e desses três, somente um deitou a cabeça no peito de Jesus. Esse um foi João, né? Que se autodenominava o apóstolo que ele amava. Eu amo os textos de João, porque os textos de João vêm carregados com esse amor, vêm carregados com essa percepção, com esse ponto de vista que é fundamental. Eu vou ler para você e quero falar sobre morte usando o capítulo 11 do Evangelho de João. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio delas. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Interessante perceber que na manifestação física ou na manifestação histórica de Jesus sobre o mundo físico, ele viveu todas as experiências disto que nós chamamos terceira dimensão, inclusive amizade, envolvimentos emocionais, laços fraternos. Jesus viveu isso aqui plenamente, cara. Jesus não veio aqui brincar, Jesus não veio aqui fingir que estava fazendo as coisas, não. Ele viveu plenamente. Você vê, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. É um detalhe que em outros evangelhos você não vai encontrar, vai passar desapercebido, mas João fazia questão de mostrar os laços afetivos de Jesus, porque, como eu te disse, João viveu esses laços intensamente com Jesus também. É interessante ver isso, né? Essa relação entre Jesus. Ele pontua aqui, a Maria é aquela que lavou, a Marta é aquela que não parava de limpar a casa quando a Maria recebeu Jesus, né? Então ele dá todo o background dos relacionamentos, e eu acho isso aqui muito interessante. Vamos seguir. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. É estranho isso aqui, né? Porque Jesus amava o cara, tinha amizade com o cara. As irmãs não falar que o cara tá doente, ele fica sabendo que o cara tá doente e ainda dá uma enrolada mais 2 dias. Fala, pô, Jesus tá de brincadeira, né? Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Veja que detalhe interessante, né? Vai ter gente que vai dizer que Lázaro estava em coma, o caceta de asa, mas de alguma forma João deixou meio que registrado esse detalhe. Olha, ele morreu, né? O pessoal estava achando que estava dormindo, estava em coma, estava com qualquer outra coisa que não fosse morte. Não, ele morreu. Morreu. João foi claro aqui. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Olha como Jesus já estava sabendo tudo o que estava rolando e tudo que ele ia fazer. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Os apóstolos eram todos dramáticos, né? Aí na hora do vamos ver, cada um chispou para um lado. Quem é que ficou ao pé da cruz com Maria? João. João. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia dista a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Marta é muito prática, vocês vão perceber pelo texto que ela é muito pontual.
Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedires. Olha o tamanho da fé dessa mulher, hein? Olha o tamanho da fé dessa mulher. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só o que Jesus disse aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta, pragmática, do jeito que é, bota Jesus na parede, Jesus vira e bota ela de volta na parede. Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta reconhecia, cartesiana, prática como ela é, pelos textos, você fala assim, não, ela sabia com quem ela estava falando, ela sabia quem era o cara, ela tinha visto provas suficientes para entender que aquele cara que estava na frente dela não pertencia a esse mundo, não pertencia a essa realidade física simplesmente. Que aquele cara que estava ali na frente dela era uma manifestação histórica dentro do espaço-tempo de um ser muito maior que transcendia a realidade e a compreensão daquele povo. Marta olhava para Jesus e reconhecia isso nele. Portanto, Marta sabia que mesmo um troço temporal, de tempo e espaço, como a morte, não era nada diante daquela consciência que ela estava ali, testemunhando, vendo os atos, vendo o que podia fazer. Marta percebia que se aquele era rei e senhor de uma realidade maior, a morte para ele seria pouca coisa. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Maria já era mais sentimental, mais dramática, por assim dizer, né? Maria chorou, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com os cabelos, derramou perfume e tudo mais, né? Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam a confortando em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Jesus, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que Marta, só que mais dramática, né? Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Olha só o impacto da morte. Olha só o impacto da morte. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Versículo 35 do capítulo 11. Jesus chorou. Ponto. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Veja, a morte, a subtração da presença de alguém que nós amamos do mundo físico é um golpe nos 5 sentidos. Porque a despeito de nós entendermos a continuidade da vida em outras realidades, no mundo físico, nós experimentamos o mundo físico pelos 5 sentidos. A nossa consciência, que é manifestação do nosso espírito, experimenta a realidade tridimensional, experimenta o mundo físico através dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Através desses 5 sentidos nós experimentamos a realidade que nos cerca. A morte é uma subtração
da presença de alguém diante dos 5 sentidos. Ela é um golpe sensorial, é uma privação sensorial, e essa privação dói, porque nós não mais podemos ver aquela pessoa que nós amamos, nós não mais podemos ouvir diretamente a voz daquela pessoa que nós amamos, nós não mais podemos tocar aquela pessoa que nós amamos, nós não podemos mais sentir o cheiro, nós não podemos mais sentir o gosto daquela pessoa que nós amamos. Principalmente quando uma pessoa perde o marido, né? Ou a mulher, ou a mãe, ou o pai, a pessoa muito próxima, você tem a experiência plena dos 5 sentidos no relacionamento com essas pessoas. A privação desses sentidos dói, porque é pelos nossos 5 sentidos que nós experimentamos essa realidade física. E a morte é um golpe violento. Tão violento é que um ser da estatura de Jesus, do tamanho de Jesus, chorou. Então, assim, é uma hipocrisia achar que não vai doer. Viu? Se você é espiritualista, se você é espírita, se você é budista, reencarnacionista, ou mesmo se você é católico, se você é evangélico, é uma hipocrisia achar que não vai doer, gente. É pretensão demais querer se posicionar acima da dor, acima da emoção, acima daquilo que se pode sentir nesse momento. Porque um ser do tamanho de Jesus chorou, se abalou por essa privação, por esse golpe sensorial que é a morte. A morte dói em quem ama. E a morte dói em quem é amado. Veja, quando as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus viram que ele estava agitado, que ele se abalou no espírito e que ele chorou. O que elas disseram? Elas disseram assim: vejam como ele o amava. A dor da morte é uma experiência de quem ama. A dor da morte é um golpe para quem ama. Porque através daqueles 5 sentidos nós experimentamos a relação, o relacionamento com o outro. E na privação brusca dessa relação, dói, arde. É de uma saudade que arde, que dói. A dor da morte é uma dor de quem ama. Alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que este homem morresse? Sempre tem um mala, né? Um puta que pariu, sempre tem um bosta lá. Gente xarope que tem nesse mundo. Jesus outra vez profundamente comovido. Olha como João é cirúrgico, profundamente comovido. Foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à frente. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Veja, Marta cartesiana, Marta muito prática, né? O senhor já cheira mal, o senhor chegou atrasado, né? Você se enrolou para chegar, agora está aqui, já está cheirando mal, Jesus. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Interessante nessa oração. É que esses mala que estão aqui me enchendo o saco, eu sei que o senhor sempre me escuta, mas estou fazendo aqui uma ceninha antes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Jesus disse-lhe: tirem as faixas e deixem ele ir. Pô, Juliano, você vai tá falando sobre morte, tá falando de ressurreição de Lázaro, né? Eu também fico pensando, por que Jesus ressuscitaria Lázaro? Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque Lázaro voltou a morrer de novo depois, né? Não sei se você sabe, mas Lázaro não está vivo até hoje. Lázaro morreu de novo depois. Jesus foi lá pontualmente
dessa experiência de morte que ele teve, pum, puxou o cara de volta. No final das contas foi uma quase morte de 4 dias, mas voltou, né? O que nós hoje fazemos, né, que tem aquela experiência de quase morte, o cara vai e volta, acho que o Lázaro ficou meio que perambulando ali, Jesus fez ele voltar. Mas por que ele fez ele voltar se depois ele ia morrer de novo? Eu penso que Jesus tenha ressuscitado Lázaro como um golpe, como uma revanche diante do golpe da morte. Quando ele sentiu o golpe sensorial que a morte aplica nessa realidade desse mundo físico, Jesus devolve esse golpe dizendo: não para cima de mim, não para cima daquilo que eu vim anunciar, não para cima daquilo que eu vim pregar, não para cima daquilo, não para cima da realidade da qual eu sou testemunha. Eu sou de um reino que vai além dos limites das cortinas da morte. Eu sou de um reino que vai além dos limites das cortinas dessa dimensão, de onde nós temos a plena perspectiva que a morte é só um atravessar de cortinas, portanto, eu vou devolver esse golpe. Porque dói, não é? Então eu vou devolver. Eu vou trazer de volta para mostrar que de onde eu venho, ela simplesmente não existe. Jesus era a testemunha de um mundo maior no meio de nós. Jesus era a testemunha de uma realidade muito mais ampla. Jesus é testemunha de uma realidade muito maior. Jesus é testemunha de uma realidade que vai além. Jesus é testemunha da realidade que nós tocamos a cada reunião mediúnica. Jesus é testemunha dessa realidade. Jesus é testemunha desse reino que vai além. Jesus é testemunha que a vida vai além, além dos limites dessa dimensão. Hoje eu vejo a morte como uma cortina. Imagina uma cortina num palco. Quando uma pessoa atravessa a morte e vai para o outro lado dessa cortina, ela continua ali. Ela continua no palco, mas agora por trás das cortinas. Mas se a gente chegar bem perto, você consegue ver, você consegue perceber, você consegue sentir ainda mais sutilmente. Ela não está no holofote da vida, mas você consegue percebê-la. Talvez encostando bem o ouvidinho na cortina, você consegue ouvi-la. Você consegue sentir se ela está cansada, se ela está respirando, como é que ela está. Você consegue. A morte é essa cortina só. Essa cortina que a gente cruza para ir para uma outra parte do mesmo palco. Um outro lado do mesmo palco. Jesus era testemunha desse lado do palco. Jesus tinha visto, Jesus conhecia esse lado do palco. E quando ele chega no túmulo e fala, Lázaro, vem para fora, na verdade o que ele está fazendo, ele está dando uma levantadinha na cortina. Porque depois Lázaro iria cruzar essa cortina novamente. Mas ele dá uma levantadinha. É como se ele estivesse no teatro e todo mundo estivesse chorando porque o ator já não estava mais ali, à disposição da experiência dos sentidos. E Jesus chegasse no palco e vendo todo mundo chorando, desse uma levantadinha na cortina e fala, ó pessoal, ele está ali ainda. Ele está lá ainda. Jesus era testemunha desse lado do palco, desse reino e dessa realidade. Essa realidade que o próprio Francisco, nosso amigo aqui de São Paulo, também foi testemunha a vida toda de uma mediunidade fantástica, de um serviço aos espíritos fantástico, de um serviço à realidade espiritual fantástico. Se de olhos abertos diante da morte, nós experimentamos a ausência dos sentidos ou a subtração que a morte provoca aos sentidos, e se de olhos abertos sentimos a dor da morte, é necessário que nós fechemos os nossos olhos para esta realidade física e de olhos fechados nós possamos vislumbrar, compreender, contemplar que essa realidade, que a vida se estende por uma realidade maior do que nós compreendemos, protegida por camadas de cortinas
que impedem os nossos sentidos físicos tão limitados de ver. É diante da morte que nós precisamos superar a carência dos nossos sentidos e contemplar a realidade verdadeira, que vai além dos limites físicos. Doer vai doer. Sempre vai doer, meu amigo, sempre vai doer. Se você está passando por esse momento também, eu vou te dizer francamente, vai doer sempre. Com o tempo a dor passa e a saudade só aumenta. Mas de olhos fechados nós podemos compreender realmente a grandeza dessa realidade e talvez matar um pouquinho dessa saudade. Que a nossa dor dê testemunho do amor que nós sentimos e que a nossa paz seja testemunha daquilo que nós já sabemos.